Salmos 42, no verso 1 em diante. Amém? Vamos estar lendo então. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor, as minhas lágrimas servem-me de mantimentos de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Meus irmãos, feche os seus olhos. Vamos fazer um momento de oração. Pedir que a graça dele venha sobre as nossas vidas, com a sua misericórdia, com o teu poder. Tenho certeza que hoje Deus vai falar no seu coração. Você que está em casa nesse instante, você vai pegar a sua palavra, que hoje nós vamos meditar cada versículo. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente nos corações dos irmãos. Feche seus olhos, você que está aí. Peça a Deus para que Ele venha falar no seu coração. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, sabemos, Pai, que a sua misericórdia, o teu amor, a tua bondade, Deus, ela nos alcança. Ela está, Deus, sempre conosco, dia após dia. Sabemos, Pai, que o seu amor, a tua bondade, é ela que nos dá força, Deus. Ela é, Deus, que está a todo momento com o teu poder, Pai. Nós te pedimos a ti, Deus, venha falar nos nossos corações. Deus, venha, Deus, consolar os corações. Vem com a sua graça, Deus, nos dá força, porque sabemos, Pai, que sem o Senhor jamais conseguiremos vencer cada obstáculo. Jamais conseguiremos, Deus, passar para o outro lado. Então nós te pedimos a ti, Deus, fala, Pai, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os Salmos 42, tenho certeza que muitos irmãos já ouviram falar, principalmente no verso 5 que nós estávamos lendo, que nós lemos, mas tem um contexto histórico aqui nos Salmos 42. Nós aprendemos um pouquinho quem escreveu, aonde escreveu, quando escreveu. Cada versículo vai nos ensinar algumas lições muito importantes para nós trazermos para hoje em dia. Esse Salmos 42, ele faz parte também dos Salmos 43. Se você ler o 42 e o 43, você vai perceber que são continuidade. Mas com o passar do tempo, eles separaram os dois. Mas nós vamos perceber que foram as mesmas pessoas que escreveu. Nós vamos perceber que foram no mesmo momento, pela mesma pessoa. E nós vamos tirar algumas lições importantíssimas diante de Deus. Como um servo de Deus pode se comportar diante das tribulações. Como um servo de Deus pode se comportar diante das adversidades. Mesmo que a alma esteja triste, mesmo que a alma esteja angustiada. E esses homens que escreveram esses Salmos 42 e 43 foram homens chamados, eles não dão o nome quem escreveu, mas falam que foram os filhos e descendentes de Corá. Quem foi Corá? Não sei se os irmãos lembram, lá na época de Moisés estava no deserto. Existia um homem chamado Corá que era sacerdote, ele era um levita. Aliás, ele era um levita que estava a todo momento perto de Moisés. Mas até que um dia ele se levantou contra Moisés. Ele armou uma rebelião contra Moisés. E a palavra de Deus diz que Deus, com o seu juízo,
com a sua ira perante esse homem chamado Corá, esse homem levita, Deus fez com que abrisse uma fenda na terra e ele caísse dentro, junto com as pessoas que estavam do lado dele, e ele morreu. E passando-se um tempo, foi-se esquecido falar sobre Corá. Durante muitos anos não se ouviu falar na Bíblia desses descendentes de Corá. Descendentes, muitos falam de Coré também, mais conhecido. Mas Corá, ele era um homem que deixou-se levar pelas vaidades, e ele acabou morrendo sem deixar o seu legado. Mas passando-se um tempo, chegou os descendentes de Corá, foi totalmente esquecido pelas sociedades, esquecido pelo povo de Israel, porque os descendentes, quando eles eram filhos, primos, seja lá, descendentes, eles participavam também da área levítica do Senhor. Eles poderiam ser levitas, e nós vemos que foi esquecido. Só vemos falar lá em Números, no capítulo 16, falar da morte desse homem. Mas com o passar do tempo, Davi recupera a Arca da Aliança. Não sei se os irmãos lembram que a Arca da Aliança ficou muito tempo separado de Israel. Mas assim como quando Davi assumiu o trono de Deus, assumiu o trono que Deus tinha concedido a ele, do povo de Israel, a primeira coisa que veio na cabeça de Davi foi: vamos buscar a Arca do Senhor. Porque sem a presença de Deus, jamais poderemos vencer os nossos inimigos. Assim poderemos ter prosperidade e bênçãos espirituais. Davi tinha uma linha de pensamento muito grande perante ao Senhor. A mente dele era somente focada em Deus. E nós vemos que, assim que quando esse homem Davi recuperou a Arca da Aliança, ele fez com que chamasse todos os levitas, todos que participavam, que tinha linha levítica, e começassem ao culto ao Senhor. Ele começou a chamar cada um. A palavra de Deus diz, lá em 1 Crônicas, eu cito, no capítulo 15, no verso 16, ele fala assim, Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que acompanhassem os instrumentos musicais. E o interessante, que os principais, aqueles que foram esquecidos, por muito tempo esquecidos, e talvez também foram muitas vezes, as pessoas tiraram chacota da cara deles, talvez zombavam deles, porque eles faziam parte de uma linhagem que decepcionou a Deus. Eles foram chamados principais para serem levitas na casa do Senhor. Sabe o que uma lição, antes de entrar nesse texto, que eu tiro importante aqui? Mesmo que o nosso passado nos condene, o sangue de Jesus na cruz, ele apaga todos os nossos passados e ele faz nova história na nossa vida quando ele tem um propósito. E na vida desses homens, Deus fez assim, apagou todo aquele passado manchado e fez com que eles pudessem ser um dos homens de Deus, que a palavra de Deus diz, lá em Salmos, se você quiser compreender mais, eles escreveram cerca de 11 salmos belíssimos, a palavra de Deus. Então, eles foram chamados para fazer esse principal culto ao Senhor, que era louvar ao Senhor com instrumentos. Davi gostava de instrumentos para louvar a Deus, e ele fazia parte dessa linhagem. E a palavra de Deus diz que foi passando-se um tempo, eles escreveram vários salmos, e os salmos que nós vamos aprender hoje, assim como o Salmos 42, que igual eu disse, que faz parte também do 43, nós vamos tirar uma mensagem importante para as nossas vidas. A data que foi escrita não sabemos exata, mas também nós só sabemos uma coisa, que esses homens que escreveram a carta do Senhor, preste atenção, esses homens que escreveram aqui, eles estavam num contexto, vamos dizer, que eles estavam irados, eles estavam longe, eles estavam totalmente distantes da casa de Israel. Nós podemos perceber que eles estavam em outro lugar, exilados, eles estavam em um lugar onde os inimigos não compartilhavam a mesma fé que eles.
Talvez eles estavam na Síria, talvez eles estavam no Egito, não sabemos aonde que eles estavam, mas sabemos que eles estavam lá, longe da casa de Deus, distante da casa do Senhor. Eles estavam totalmente, não poderiam cultuar a Deus, e eles estavam angustiados, tristes, passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de distância da casa do Senhor. E eles começam a clamar. Verso a verso nós compreendemos que existia uma tristeza muito grande nesse homem que escreveu esses salmos. E nós vamos tirar algumas lições importantes. E esse capítulo 42, nós vemos que existe um contraste aqui entre tristeza e alegria, entre fé e entre medo, e entre dúvida e entre uma devoção ao Senhor. Ele, em mesmo instante que ele prestava uma devoção, ele estava conversando com Deus. Amém? Então nós vamos aprender algumas lições importantes desses homens que tinham uma devoção muito grande. Preste atenção para você entender. Esses homens tinham uma devoção muito grande para Deus. Eles tinham uma devoção muito grande ao Senhor. Eles valorizavam aquilo que eles faziam. No momento que eles escreveram, eles estavam distantes. Eles não poderiam estar lá adorando ao Senhor, tocando seus instrumentos. E aquilo partiu uma tristeza no coração deles. Igual aos dias atuais. Existem muitas pessoas que não podem vir na casa do Senhor. Sabemos que o coronavírus, ele impediu de nós termos comunhão. Nós estamos aqui reunidos, mas separados de lugares em lugares. Mas existem pessoas que têm um desejo, angustiados, querendo estar na casa do Senhor, querendo presenciar, estar junto na comunhão com os santos. Mas esses homens também, por um momento, eles estavam longe da casa do Senhor. Eles estavam exilados. Eles estavam impedidos de cultuar o Senhor, como obreiros de Deus. Eles estavam tristes, angustiados. Mas eles vão ensinar algumas coisas. No Salmos, se você estiver com os Salmos abertos, o primeiro versículo vai dizer assim: assim como a corça suspiras pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vamos primeiro na literal. Nós olhamos na corça, percebemos que no contexto que ele estava, era em Israel, talvez seja na Palestina, e um lugar seco, um lugar desértico, um lugar que dificilmente achava um lugar de beber água. E olha que a costa, ela passava por lugares áridos, lugares com sol quente, buscando beber essa água fresca, porque se ela não conseguisse chegar nessa fonte de água, ela poderia morrer. E mostra uma dependência aqui dessa costa para a água, dela beber a água, dela poder saciar a sua sede e continuar a sua jornada. E esse salmista, ele vai se comparar com essa costa. É como se ele estivesse assim dizendo: assim como a costa depende das águas para sobreviver, assim também eu dependo do Senhor para me viver. Era como se ele estivesse dizendo: Deus, assim como a costa precisa beber essa água para continuar na jornada, mesmo que ela seja difícil, mesmo que seja árida, mesmo que seja com sol escaldante, eu necessito e dependo da sua presença. Eu necessito. E ele chorava angustiado. Nós vemos como se ele estivesse chorando, angustiado, dependendo da presença de Deus. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que nós precisamos, necessitamos depender unicamente, exclusivamente de Deus, somente dele, porque é ele que é o autor da vida, é ele que tira a vida, é ele que dá, é ele que toma, é ele que tem todas as coisas nas suas mãos. E ele sabia disso. Esse homem, ele sabia e tinha certeza de que somente Deus, somente ele dependia, somente ele poderia depender dele, somente do Senhor, somente de Deus. E nós vemos que ele fala assim no verso 2, com continuidade. Ele vai falar assim: olha, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede, assim como a costa tem sede das águas frescas que jorram no mar, que jorram nas nascentes. Eu
tenho sede de Deus. Você pode dizer isso: eu tenho sede do Senhor, eu dependo de Deus, é dele. Nós devemos depender somente de Deus. Por quê, Luiz? Nós vemos numa sociedade que as pessoas dependem do dinheiro. As pessoas dependem mais do dinheiro do que de Deus. Ela vive numa dependência total do dinheiro. Ela pensa somente no dinheiro, confia apenas no dinheiro, somente nas coisas passageiras, momentâneas. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode amar a Deus e o dinheiro. Infelizmente, nós vivemos um século que as pessoas vivem na dependência total do dinheiro. Esquece que o Deus que provém todas as coisas, aonde nós devemos depender totalmente, unicamente no Deus. As pessoas vivem atribuladas, ansiosas, pensando no amanhã, pensando no que deve pagar, no que deve ela comprar para a casa dela, mas sabendo que é o Deus, é o dono da prata e do ouro, é Ele que criou, é Ele que tem todas as coisas nas suas mãos. Aleluia. Por que nós vemos umas pessoas nesse mundo, na atualidade, assim como a crise que nós estamos vivendo, as pessoas ansiosas, atribuladas, pensando no seu comércio, pensando naquilo que ela vai ganhar, naquilo que ela vai ter, naquilo que ela vai perder, porque a confiança dela, a dependência dela está longe de Deus, está longe do Senhor. Quando vivemos dependente do Senhor, sabemos que o amanhã pertence unicamente a Ele, somente Ele pode nos dar. E esse homem, ele sabia disso. A outra coisa que as pessoas estão dependendo mais, muitas vezes dependendo mais nos homens do que em Deus. Coloca a sua dependência nos homens, no pastor, nos obreiros, nos líderes. Infelizmente coloca pensando naquilo que ela pode fazer. A dependência no presidente, a dependência nos governadores. É por isso que existem muitas pessoas frustradas, existem muitas pessoas decepcionadas hoje, porque colocou a sua dependência, a sua confiança totalmente nos homens. Infelizmente, colocam a sua dependência na família, em drogas. Pessoas dependentes, totalmente dependentes, achando que aquela droga pode trazer alguma alegria para ela, pode acrescentar alguma coisa para a vida dela. Dependências. O salmista diz no capítulo 73, no verso 26, ele nos ensina uma lição muito importante, que a nossa dependência não deve estar nas coisas passageiras, mas sim nas eternas, que é em Deus. Diz assim no verso 26, a minha carne e o meu coração se desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. É nele que eu dependo. Eu não dependo na minha carne, na minha eloquência, na minha inteligência, na minha força. Eu dependo somente em Deus. Aleluia. Ele é o nosso socorro. Salmo 121, no verso 1 ao 2, fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Deus Criador dos céus e da terra. Dependência em Deus. O salmista Davi, ele vai escrever no capítulo 20, no verso 7, ele fala: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. Dependência em Deus. Davi tinha um grande exército. Ele poderia colocar sua confiança, sua dependência totalmente naqueles homens, nos cavaleiros, naquelas forças que eles tinham, mas não.
Davi não saía a uma batalha sem primeiro consultar a Deus, sem primeiro dizer: Deus, eu dependo do Senhor, eu dependo da sua graça, eu dependo da sua misericórdia. Aleluia. Eu não saio com a minha força, mas é com a sua. É Ele que dá. Mas por que nós vivemos em um mundo em que as pessoas vivem angustiadas, vivem depressivas, vivem ansiosas? É porque a dependência dela não está ligada em Deus. A dependência dela não está colocada no Senhor. No momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos presenciando, aquilo que nós estamos vivendo hoje, é hora de você colocar a sua dependência em Deus. Você não pode colocar dependência no dinheiro que você vai ter ou deixar de ter. Não pode colocar sua dependência no presidente. Não pode colocar sua dependência no seu patrão. Não, é em Deus, somente nele. E esse homem, ele fala isso, que a minha dependência, eu dependo somente de Deus. Nós precisamos parar de fazer uma coisa, meu irmão. A dependência, quando nós dependemos em Deus, preste atenção, quando você depende de uma coisa, você sempre está olhando para ela, seus olhos sempre estão postos nela, a sua mente já acorda pensando nela. Quando você tem uma empresa, quando você coloca a sua dependência na sua empresa, no dinheiro, naquilo que você tem, os seus olhos sempre estão postos naquilo. Você acorda pensando nisso. Você já acorda, vai dormir pensando no dinheiro, vai dormir pensando nas consequências. Existem muitas pessoas colocando os olhos em coisas erradas. A palavra de Deus diz lá em Hebreus no capítulo 12, no verso 2, ele vai nos ensinar onde nós devemos colocar os nossos olhos. A palavra de Deus diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, é Ele, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Ele, é Ele que vai te dar fé, é Ele que vai te acrescentar fé, é Ele que vai te dar força. Somente nele. Quando nós olhamos para Jesus, é Ele, somente Ele, é a nossa salvação. Nós precisamos entender isso, meu irmão. O seu socorro não vem dos homens, o seu socorro não vem dessas coisas materiais, não. Pare de focar nas coisas passageiras. Eu vou tornar a dizer aqui: somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem. Tudo isso é de passagem, material está de passagem. Os nossos olhos devem estar naquilo que é eterno, soberano, que está nas nuvens, que está juntamente com o Pai. Aleluia. Isaías 45, verso 22 vai dizer assim: olhai para mim. Olhai para mim. Por que eu devo olhar para o Senhor Deus? E sereis salvos, libertos, transformados. Aleluia. Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro, meu irmão. Olhe para Deus. Se você está angustiado hoje, se você está triste, depressiva, aponte os seus olhos para Deus. É Ele que é o seu socorro, é Ele que vai te dar força, é somente Ele. Aleluia. O salmista Davi também vai dizer, interessante, ele vai falar assim no Salmos 34, verso 5: olharam para Ele. Quem olhou? E para quem? O povo de Israel olharam para Deus. O que aconteceu? E foram todos iluminados, prósperos. Vai continuar dizendo assim: os seus rostos não ficaram confundidos. Eles passaram pelas tribulações, porque aí existia um Deus que estava com ele. E o interessante, que eu não ia falar isso, mas eu tenho que falar: quando Davi morreu, eles não deixaram de prosperar. Eles continuaram a prosperar com Salomão. Sabe por quê? Porque os olhos deles não estavam em Davi, estavam em Deus, estava no soberano, estava naquele que cria todas as coisas.
verso 3 aqui agora, no Salmos 42, que nós estávamos lendo, vai continuar dizendo assim, ó, olha só, ele estava abatido, triste, e ele vai dizer assim, ó, no verso 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento. O que ele quis dizer aqui? Em vez de comer, eu estou chorando. Em vez de eu me alimentar, eu somente choro. Eu já não tenho mais vontade de comer. Eu já não tenho prazer em comer. Eu somente estou chorando. Chorando. Triste, depressivo. Talvez seja o contexto de muitos aqui, talvez aqueles que estão nos ouvindo. Talvez você já não tenha prazer em comer. A depressão chegou batendo com força no seu coração, e você está apontando seus olhos para a coisa errada, e você está triste, angustiado, já não sente mais vontade de se alimentar, você quer ficar somente trancado no seu quarto. Esse homem estava assim no momento, e ele vai continuar dizendo assim, dia e de noite, ou seja, constantemente eu choro dia e noite. E ele vai continuar dizendo o seguinte, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Nos dias que nós estamos vivendo, eu estou até pouco tempo, vejo muitos, até mesmo artistas, chegando na rede social, cadê o Deus dos pastores? Cadê os Deus dos fiéis? Por que eles não expulsam o coronavírus? Por que eles não curam o coronavírus? Blasfemando de Deus. Eles perguntando, e o que nós mais ouvimos, assim como esse homem estava ouvindo, ele estava no meio de incrédulos, inimigos, homens que não prestavam a mesma fé que a dele, não confessavam a mesma fé que a dele, e eles zombavam deles. Assim como nos dias atuais nós ouvimos isso, pessoas zombando da nossa fé, zombando da nossa atitude, zombando daquilo que nós estamos falando, fazendo. Infelizmente, nós ouvimos isso. Talvez nós estamos no mesmo contexto que esse homem, e as pessoas zombam como se não houvessem Deus. Mas prosseguindo aqui, antes de entrar no outro verso, ele mostra que a dependência em Deus, mesmo que os inimigos falem da forma que estão falando na nossa volta, mesmo que os inimigos dizem que nosso Deus não tem poder, quando nós colocamos a nossa dependência nele, nós temos a esperança total nele. Nós temos a esperança que as coisas no futuro, que as coisas vão acontecer da maneira dele. E tudo acontece da maneira dele. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a autoridade de Deus. É Deus que faz, é Deus que tem tudo e todas as coisas. E esse salmista, ele continua dizendo, e ele mostra que a dependência em Deus, você já percebeu que quando você coloca uma dependência em alguma coisa, você tem uma esperança que ela venha te dar algum retorno. Assim como algumas pessoas são dependentes da droga, o que ela tem a esperança? A esperança que aquilo vai trazer um bem-estar para a vida dela, aquilo que vai satisfazer ela, vai trazer uma satisfação nela. A dependência em coisas erradas, coisas fúteis. E existem muitas pessoas assim nos dias atuais, colocando a dependência em coisas passageiras, e ela traz uma esperança frustrada, uma esperança que não vai acontecer nada de bom, uma esperança que vai trazer somente depressão. Mas esse homem colocou na dependência total num Deus que provê todas as coisas. E ele vai dizer assim, no Salmos 42, no verso 5, ele vai dizer assim, por que estás abatido? Ele estava conversando com ele mesmo. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ou seja, mesmo que as consequências, mesmo que tudo que está à minha volta diz ao contrário, eu creio que tudo
vai se encaixar da sua maneira. Eu tenho a esperança no Deus eterno, que mesmo que a árvore caia, seja derrubada e todos dêem como ela seja podre, o Senhor faz com que ela levante e dê muito fruto, porque a esperança dela está colocada em Deus. A esperança deve estar posta em Deus. O salmista tinha a esperança de estar na casa. Olha só, meu irmão, sabe por que ele estava chorando? Talvez você não entendeu ainda. Ele estava chorando porque ele estava com saudade de estar na casa de Deus. Ele tinha saudade de estar na presença de Deus. O prazer dele era estar cantando louvor